Esse vídeo aqui tem como objetivo mostrar para você como você poderia comparar diferentes taxas de rentabilidade, investimentos com indexadores diferentes, IPCA+, CDI, pré-fixados, como você poderia fazer essas comparações, e se é que é possível fazer essas comparações, e se não for, como você poderia fazer de uma forma a tornar mais assertivo essa comparação. E para isso eu vou citar algumas taxas de rentabilidade e vou mostrar onde você poderia encontrá-las. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece e sabe que o conteúdo aqui vai ser bom, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se você ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma, fazer sentido para você, e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E primeiro um aviso rápido, no dia 18 de setembro agora eu irei abrir as inscrições para a primeira turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor, onde o objetivo é pegar alguém, inclusive um leigo com relação ao assunto de dinheiro, finanças e investimentos, e transformar em uma pessoa capaz de tomar boas decisões de investimentos e investir de maneira inovadora tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse momento apenas se preocupe em fazer a sua pré-matrícula aqui embaixo no primeiro link da descrição. E agora, dando início ao vídeo, eu vou fazer uma comparação entre três investimentos, um título IPCA+, um título atrelado ao CDI e um título pré-fixado, e mostrar para você como você poderia de forma mais assertiva fazer essa comparação e por que a maioria das pessoas fazem essa comparação de forma errada. As taxas que eu vou mostrar são de CDBs. Nesse caso, um CDB IPCA mais 7,20, um CDB de 113% do CDI e um CDB pré-fixado prometendo uma rentabilidade de 11,60%. Marco, mas onde eu encontro esses investimentos? E todos esses investimentos que eu acabei de falar estão disponíveis dentro do Banco Sofisa Direto. Se você olha aqui dentro do aplicativo do Sofisa Direto, tem vários investimentos, não apenas esses. Tem aqui, por exemplo, vários CDBs pré-fixados para 6 meses, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Aqui você tem CDBs pós-fixados atrelados ao CDI de 113% do CDI, que no caso é para 18 meses. Ele é o único que é para 18 meses, todos os outros que eu citei para comparação, o pré-fixado e o IPCA+, é para 1 ano, ele é para 18 meses. E tem aqui outras taxas também para prazos diferentes. E tem aqui CDBs IPCA+, para 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos também. E o de 1 ano, IPCA mais 7,20. Tem outros investimentos, que é, por exemplo, o CDB Max, que tem liquidez diária após 60 dias e tem rentabilidade de 105% do CDI. Na minha opinião, não faz muito sentido, já que você tem a opção de investir no CDB de liquidez diária de 110% do CDI. E nesse momento nós não temos opções de LCIs e LCAs. Então tem vários investimentos aqui, eu vou fazer a comparação entre esses três que eu falei. IPCA mais 7,20, pré-fixado de 11,60 e 113% do CDI. E primeiro, quando você pensa em um título IPCA+, ele é basicamente um título que tem a taxa de IPCA mais uma taxa fixa. Essa taxa fixa é a taxa conhecida do título. É o quanto o seu dinheiro vai render, independente de quanto seja a inflação. Como assim, Marco? Eu não entendi. Quando você tem um título IPCA mais uma taxa, essa taxa fixa é a única coisa conhecida nesse investimento. Por quê? Porque o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice inflacionário. E nesse caso é adotado como a inflação oficial do Brasil. Se a gente puxa aqui nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que o IPCA ficou em 3,99%. Isso significa que, se você pega a taxa fixa de 7,20 mais 3,99, você teria um rendimento projetado nesse título, caso o IPCA ficasse igual nos próximos 12 meses aos 12 meses anteriores, em 11,19%. Aí nesse momento muitas pessoas pensam, então o título pré-fixado acabaria sendo melhor e o título atrelado ao CDI também seria melhor. E a verdade é que não é assim que funciona. Esse tipo de conclusão é uma conclusão errada que muitas pessoas tiram, porque quando você vai em certos sites para fazer esse tipo de comparação, os sites eles consideram sempre o IPCA de 12 meses. Nesse caso, o site vai considerar o IPCA em 3,99%, mesmo que seja uma inflação muito baixa e que provavelmente não vai se manter. E aí, quando você compara esse título com o pré-fixado, você acaba chegando na conclusão de que o pré-fixado seria melhor, quando na verdade pode
pode ser que não seja. Por isso, nós sempre temos que considerar uma inflação média. E se nós pegamos nos últimos 22 anos aqui do Brasil, a inflação média ficou em torno de 6%. Então, 7,20% de taxa fixa mais 6% daria 13,20%, que já fica mais interessante. Quer dizer que esse título vai pagar 13,20%? Não. Só quer dizer que provavelmente ele vai pagar mais do que as projeções dizem que ele vai pagar. E acontece um erro semelhante nos títulos atrelados ao CDI, principalmente nesse período atual de juros altos. Nós temos hoje uma taxa Selic em 13,25% e, consequentemente, você tem uma taxa de CDI em 13,15%, porque a taxa de CDI fica sempre 1/10 abaixo da taxa de juros. E aí, quando você faz esse tipo de projeção, também nesses sites de comparativos, eles vão dar a taxa Selic atual e vão projetar essa taxa Selic para o longo prazo, quando na verdade existe uma expectativa hoje de que a taxa Selic continue caindo. Se você olha, por exemplo, no site do Banco Central, o relatório Focus, que é um relatório que sai toda segunda-feira, hoje, por exemplo, já saiu um relatório, você consegue ver que a expectativa para a taxa Selic para 2024, no final de 2024, está em 9%. E hoje nós temos uma taxa Selic em 13,25%. Ou seja, a taxa Selic vai sair de 13,25% e vai cair para 9%. E todos os investimentos que são, de alguma forma, atrelados, vinculados à taxa de juros ou à taxa de CDI, vão ter a sua rentabilidade caindo ao longo do tempo. E aí, quando você faz essa projeção com a taxa de CDI atual e aí com o IPCA atual, você chega na conclusão de que o título atrelado ao CDI vai ser sempre melhor do que o título IPCA+, quando na verdade pode ser o contrário. Por isso, nós sempre temos que levar em consideração as expectativas de mercado, por mais que elas não sejam muito assertivas, mas é o mais próximo de uma expectativa que nós temos. Já o título pré-fixado, ele tem uma coisa parecida também, A pessoa, quando investe em um título pré-fixado, muitas delas não consideram o fator de rentabilidade real, porque existe a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. Rentabilidade nominal é a rentabilidade do seu dinheiro, o que o seu dinheiro cresceu. Se ele, por exemplo, estava em R$1.000 e foi para 1.100, você teve uma rentabilidade nominal de 10%. Só que se a inflação no período foi de 11%, a sua rentabilidade real foi de menos 1%, porque na prática o seu dinheiro não cresceu em valor, já que ele rendeu 10% e a inflação foi de 11%. Então você perdeu 1% em poder de compra. E a rentabilidade real, ela deve ser considerada. Por isso que eu digo que o título pré-fixado, ele costuma ser o mais arriscado de todos, porque nele você não tem nenhuma garantia de retorno real, enquanto que no título atrelado ao IPCA, você tem essa garantia de retorno real, que é garantida pela inflação, pelo IPCA. Então, se, por exemplo, em um determinado ano a inflação sobe muito e você tem um título IPCA, você tem essa correção no seu dinheiro, enquanto que no título pré-fixado você não teria. E o mesmo poderia ser dito do título atrelado ao CDI. Nele você também tem uma certa garantia de retorno real. E eu digo uma certa garantia porque não é de fato uma garantia de retorno real. Porque quando a inflação sobe, o Banco Central atua subindo os juros. Então você tem esse título pagando cada vez mais enquanto a inflação sobe. E esse CDB de 113% do CDI, só para fazer uma comparação, se você projeta a rentabilidade dele com a taxa Selic atual de 13,25% e a taxa de CDI em 13,15%, ele promete um retorno de 14,85% ao ano. Só que como existe uma expectativa de queda na taxa Selic, você tende a ter um resultado médio à medida que a taxa Selic cai. Se para o final de 2024 a taxa Selic esperada é de 9%, você tem então uma taxa Selic hoje em 13,15% e uma taxa Selic em final de 2024 em 9%. Nesse caso, se ela cai de forma linear nesse período, em linha reta, você teria um resultado médio, que nesse caso daria próximo de 11% de taxa de juros. Então, se você tem uma taxa de CDI próxima de 11%, o resultado, na verdade, seria algo mais ou menos em torno de 12,43%, que não fica muito diferente do pré-fixado, mas ainda fica um pouco acima. Só que ainda tem a possibilidade da taxa de juros cair em uma velocidade um pouco maior e estacionar em um patamar de 9%. Se ela cai, por exemplo, até o final desse ano para o patamar de 9% e aí continua o ano que vem inteiro em 9%, já daria um resultado provavelmente menor do que o pré-fixado de 11,60%. Então sempre existem cenários onde, como é impossível você prever com exatidão o seu retorno, um título poderia ser melhor do que o outro e assim sucessivamente. Por isso que eu geralmente defendo a ideia de que quando você vai investir em renda fixa, vai montar uma carteira com títulos diferentes ali, você pegue indexadores diferentes, porque você não consegue prever o que vai acontecer. Então, na minha estratégia,
estratégia onde eu diversifico, não só em renda fixa, mas em outros ativos, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Com toda essa diversificação, na parte de renda fixa eu tenho títulos pré-fixados, títulos atrelados ao CDI e títulos atrelados à inflação. Só o título pré-fixado que você deve tomar um pouco mais de cuidado, porque dependendo das projeções de mercado, dependendo do cenário econômico, ciclo de juros, várias questões, ele não seria tão interessante. Então, por exemplo, hoje a minha parcela de pré-fixados tende a diminuir, porque como os juros futuros acabaram caindo, os títulos de renda fixa pré-fixados reduziram suas rentabilidades projetadas. E os únicos pré-fixados que eu tenho hoje são títulos que eu peguei no ano passado com taxas muito interessantes. E ao decorrer do tempo eles tendem a vencer e aí eu realoco em outro título, talvez até em outra classe de investimentos. O ponto é que se você vai investir em renda fixa, não concentre tudo em um único tipo de investimento, não coloque tudo em pré-fixado, não coloque tudo em título atrelado ao CDI e não coloque tudo em títulos atrelados à inflação, porque eles também podem sofrer interferência do governo e ter uma inflação bem mais baixa do que você espera no fim das contas. E eu falei sobre esses 3 investimentos do Banco Sofisa Direto e dos dias 4, hoje, até o dia 6, quarta-feira agora, o Banco Sofisa Direto está com uma campanha que se popularizou bastante no ano passado, que é a campanha do Indique Ganhe em Dobro, onde basicamente, para você que não tem conta no Banco Sofisa Direto, se você abrir a sua conta com o meu código de indicação e investir a partir de R$1.000 em até 30 dias após a abertura da conta, em CDB, LCI ou LCA com prazo mínimo de resgate de 1 ano, de 12 meses, você recebe na sua conta R$100 de bônus. Esse bônus é creditado em até 30 dias e vem na forma de um CDB que pode ser resgatado e você pode utilizar esse dinheiro do jeito que você quiser. E isso é fora a rentabilidade que você já receberia no investimento. E para você que já tem conta no Sofisa Direto, e até para você que não tem conta, depois que você abre a sua conta, você ganha um código de indicação que você pode indicar para amigos e caso esses amigos cumpram essas regras, você e eles vão ganhar R$100 cada um. Caso você tenha alguma dúvida, vem aqui embaixo na descrição do vídeo que tá todos os detalhes dessa campanha. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.